Como é que foi pra você a saída do Casão da Globo, um parceiro que você teve aí na Globo, enfim, um personagem que vai fazer falta pra muita gente na TV Globo, né? Vai. Eu acho que foi um processo natural, sabe, Fausto? O próprio Casão disse isso, né, algumas vezes, que ele sentia cansaço e achava que também do lado da empresa estavam já demonstrando cansaço em relação ao trabalho dele. Cara, o caso é enorme, a história dele vai além dos 25 anos que ele ficou na TV Globo. Ele foi um atleta profissional bem-sucedido, ele tem família, ele tem vínculos da infância, então a vida dele não se resume à TV Globo. Eu acho que isso é importante, ou seja, ele vai continuar aí opinando com o jeitão dele, dividindo opiniões com o público, gostemos ou não. É um cara muito autêntico, né? Então ele paga esse preço de falar mesmo o que pensa, de não se omitir de uma opinião ou de outra, de tocar nos mais diferentes assuntos com profundeza, né, de maneira vertical e tal. Então, eu acho isso importante. O Casa, toda história, cara, tem começo, meio e fim, né? As pessoas na Globo, elas trabalham por muito tempo. Isso é uma característica da empresa, né? É difícil você ver a empresa limar um profissional com 3, 5 anos de casa, ou mesmo o contrário, o profissional pedir para sair, dar um bico na empresa com pouco tempo. Porque as coisas lá costumam respeitar processos, né? De começo, meio e fim. E também essa eventual saída, eventual não, essa saída que irá acontecer do Galvão pós-Copa do Mundo. Anunciada já, né? Anunciada. Ô Nilson, eu vou assim, primeiro fazer uma lamentação. Eu convivo pouco com o Galvão. Eu cheguei na emissora há 5 anos, o Galvão já há muito tempo não morava no Rio. Me encontrei com ele algumas vezes no corredor aqui no Rio, ou mesmo em São Paulo. O Galvão é um cara do mundo, né? Morou em Mônaco, tinha casa nos Estados Unidos, Londrina, enfim. Mas, então, assim, eu não convivo com o Galvão com frequência. Mas tudo isso que você falou, a grandeza dele para me receber, a grandeza que ele sabe que tem, isso é muito difícil, gente. Parece que basta ter tempo de casa que o cara sabe a grandeza que tem, ou respeitar os mais novos, ou passar o bastão com dignidade. Não é assim, não é fácil. Todos nós temos vaidades profissionais, todos nós temos ambição. Então, o que ele faz dá a medida, fora do ar, da grandeza dele mesmo, porque é um cara que sabe o tamanho que tem, faz questão de dividir, às vezes, opinião num programa, numa transmissão, uma sugestão, uma correção, e ele não precisava mais, a essa altura, fazer nada disso. Então, faço questão de dizer que, não só naquele dia, na minha apresentação, mas em outros episódios, ele se mostrou extremamente gentil, grande, e, enfim, para ele também está chegando a hora, em comum acordo com a emissora. Acho que tem sido feito um negócio muito bonito, né, de encerrar com uma Copa do Mundo, com um documentário já anunciado por ele mesmo que vai ficar disponível no Globoplay. É o maior que nós temos ao lado do Luciano do Vale, na minha modesta, simples opinião, em termos de história, né, na locução esportiva na televisão. Eu acho que os dois estão numa prateleira muito acima de todas as outras e com respeito a todos os outros. E vai fazer falta, mas voltando, né, Nilson? Todo ciclo, toda história tem começo, meio e fim. Você descartaria o Fla-Flu na briga aí pelo título brasileiro ou coloca os dois também? Nilson, 9 pontos eu acho muita coisa. Não é pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo está no nível acima do Corinthians, por exemplo, que é o vice-líder, e eu coloco o Flamengo como favorito nos dois confrontos da Libertadores. Eu acho que o Fluminense não tem grupo, não tem elenco, como tem os outros. Tudo vai depender do quanto esses times que têm 3 frentes avançarem, né? Porque, cara, vai ter um momento que eles vão ter que escolher. Não tem como. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, né? É o caso do Flamengo. Então, assim, time, potencial, tem. Mas o primeiro terço, a largada do Flamengo, Nilson, ficou muito aquém. Então, 9 pontos para você tirar de um Palmeiras que é regular, é um time muito regular e tem elenco, eu acho difícil para título.
Aliás, eu acho difícil para todo mundo. Eu acho que o Palmeiras é bem favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro, apesar da gente estar só abrindo o retorno, muita coisa para acontecer. Mas eu não vejo o Fluminense brigando pelo título e até acho que o Flamengo tem condições técnicas, mas a matemática, a distância não me sugere isso. O Flamengo vai tropeçar, claro que o Palmeiras também, mas tirar 9 pontos de uma equipe regular como o Palmeiras, eu acho difícil. Cara, eu vou ser bem sucinto, assim, eu não cobro muito, porque não dá para eles darem muito, sinceramente. Eles não são profissionais, eles dividem a profissão com outras do dia a dia, então os caras perdem foco, perdem treinamento, por mais que a CBF dê lá uma gratificação, uma grana para eles apitarem jogos aí das séries A, B, enfim, eu acho que enquanto não profissionalizar, a gente pouco pode cobrar, a gente tem que ficar convivendo com erros, acertos, mas não consigo apontar o dedo para eles. Eu acho que o problema está acima deles. O que eu acho, né? Prateleira número 1, França. Prateleira número 2, eu ponho o Brasil, eu ponho a Bélgica, eu ponho China. Dos favoritos, eu acho que... Olha, a Espanha, ela tem uma seleção jovem, muito talentosa, mas ela não aconteceu ainda. Pode ser que na Copa seja o grande momento. Eu não, mas colocaria numa prateleira 3 aí. Mas, enfim, é por aí, Nilson. Eu acho que quem carrega hoje favoritismo, não só pelo último título, mas pela quantidade de grandes jogadores em grandes clubes do mundo, é a França. Nilson, é uma pergunta difícil, a gente adora, né? Todos nós. Quem basta gostar de futebol, a gente sempre cai na lista, né? Nos melhores de todos os tempos, é tentador demais, né? Agora, comparar a época é sempre muito complicado, o Neymar ainda está em atividade, ele tem uma Copa do Mundo para disputar, muito possivelmente a última, né? Não sei, talvez mais uma, mas, enfim, dentro do que ele se propôs a fazer, com arte, velocidade, a gente já tem uma versão diferente, né? Ele já não é mais um ponteiro, ele já não é capaz de tantos arranques e dribles em velocidade como ele já foi um dia, natural, o tempo passa para todos, mas ele tem uma Copa para disputar. Agora, a história ela é escrita, e isso serve para diferentes épocas, pelos grandes vencedores, pelos grandes personagens. O Zico não ganhou uma Copa do Mundo, mas é um grande personagem, né, da história do futebol brasileiro e mundial, que ele fez pela Udinese, por exemplo. Não tinha, na época, né, essa quantidade de jogos, essa facilidade para jogar em grandes clubes. Então, é sempre difícil comparar a época. Eu acho o Neymar um grande jogador de futebol. Encantador, porque dribla em velocidade, por técnica, porque agora numa função mais cerebral ele tem passe. Eu um dia fui tomar um café com o Tite na CBF. O Tite tem por hábito convidar, né, diferentes jornalistas em diferentes épocas para bater um papo, para falar da vida. E ele me contou uma história que me chamou a atenção, que numa discussão de vestiário, intervalo de jogo na eliminatória, o Neymar incentivando o Vinícius Júnior, né, falar, porra, parte para cima, eu te acho. Não, mas eu estou marcado, pode ir. Eu concentro para a marcação, eu chamo a atenção, vou abrir espaço para você e vou te achar, vou pifar, vou enfiar a bola para... Então, assim, dando a medida que o Neymar está mudando o chip dele, que ele é um cara hoje mais cerebral, né, mais coletivo do que ele já foi um dia, quando a individualidade dele fazia mesmo toda a diferença. Pô, o cara fez gol em decisão de Libertadores e título, né? Gol em decisão e título de Champions League. Fez o que fez. Dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira, com mais jogos, é verdade, mas aproveitou os jogos que teve a mais para se colocar entre os artilheiros. Agora, não tem Copa do Mundo, né? Na primeira dele, infelizmente, saiu machucado do jeito que saiu. Na segunda, foi um deboche mundial, acho que muito em função do comportamento dele.
e tem um imã para polêmicas, para o combate, que é uma questão dele. Agora, atleta, jogador de futebol, eu me encanto. Eu bato palma há muito tempo. Se ele está entre os 20, os 30 melhores brasileiros de todos os tempos, aí a sua lista é uma, é outra. Agora, não é isso que muda a minha opinião. Eu gosto de vê-lo jogar, Nilson. Eu acho que ele é o que a gente tem de melhor, entendeu? E outra, com uma geração, com 2 gerações de atletas, sem tantos protagonistas, né? Como a última grande vencedora que a gente teve. Ele ficou meio que a última Coca-Cola do deserto, o que também explica, em parte, o comportamento dele e o grau de cobrança que a gente tem em cima dele. A bem da verdade, as nossas últimas gerações não foram de expoentes como já tivemos, né? 4, 5 no mesmo time do Brasil. Concorda?